A paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos agora fazer a nossa escola bíblica dominical. Louvado seja o nome de Jesus. Lição de número 11, que fala compromissados com a evangelização. Glória a Deus. Compromissados com a evangelização. Louvado seja o nome de Jesus. Leitura em classe. Está em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 14 e 20. Pedindo de antemão para adentrar no seu lar, na sua casa, nesse momento. Pedindo licença assim a vós outros, para transmitir através desse programa Desperta Cristãos, a palavra de Deus, que é a nossa escola bíblica dominical. Glória a Deus. São Marcos, capítulo 16, 14 ao 20. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas que não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Falarão novas línguas. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que seguiam. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Compromissados com a evangelização. Todo cristão tem o dever de ter o compromisso com a evangelização. O objetivo geral é conscientizar a respeito do compromisso com a evangelização. A Escola Bíblica Dominical, no dia de hoje, nessa data que está sendo gravada, é a lição do dia 14 de 3 de 2021. Não sei que hora você está vendo esse vídeo, não sei se é agora, se é depois dessa data. Estamos falando da compromissados com a evangelização, a nossa EBD. O objetivo é conscientizar a respeito do compromisso com a evangelização. O objetivo específico também é mostrar a evangelização como prioridade dos pentecostais. Enfatizar que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Não é só a gente ficar em quatro paredes dando glória a Deus, aleluia e amém, e o restante do pessoal, e o restante do povo no mundo. Nós temos essa prioridade de pregar a palavra de Deus, não somente ficar ali na igreja. Por quê? Um dia alguém não pregou para nós, alguém não pregou para a gente um dia, por que a gente não pregar para as pessoas que estão nos dias atuais precisando da palavra de Deus? Texto áureo está em Romanos 1:16. Como eu já li a leitura em classe, Marcos, Evangelho de Marcos 16, 14 a 20. Evangelização sempre foi a prioridade dos pentecostais. Porque, meus amados irmãos e irmãs, se eu não evangelizar, como a igreja vai progredir? Como a igreja vai crescer? Vamos ficar parada ele com 4, 5 pessoas, com 10 mil pessoas, já está bom na igreja? Não está bom não. As pessoas precisam pensar também nos outros, que os outros também precisam de evangelização. Eles precisam ouvir a palavra de Deus. Não devemos de nos conformar com a quantidade de pessoas, e sim com aquelas pessoas que ainda precisam ouvir a palavra de Deus e precisam ser salvas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A evangelização sempre foi prioridade no movimento pentecostal. A razão para isso é que os pentecostais encaram a realidade concreta no batismo no Espírito Santo. Evangelização como prioridade. O que significa evangelho?
Evangelho vem de duas palavras gregas em advérbio, bem e angélia, que significa boas novas, boas notícias. O mundo está tão perdido nessas coisas que acontecem, os judeus já aconteciam, que nós devemos de nos abrir a nossa mente e ver que as pessoas estão precisando de novidades, estão precisando de coisas boas, coisas novas, notícias boas. Evangelho quer dizer boas notícias. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, o único Salvador do mundo. O Evangelho, o primeiro item, eu já falei, o Evangelho. O que significa Evangelho? Segundo, o único Salvador do mundo. O Evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele é o único Salvador do mundo. Não tem outro. Se alguém disser que tem um outro Salvador por aí, algum Salvador da pátria, algum Salvador do Brasil, do mundo, é mentiroso. Porque se não pregar que Jesus é o Senhor, esse é anátema. Esse não é de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Esse é falso. Mas se alguém pregar por aí que Jesus salva, Jesus batiza e Jesus leva para o céu, esse sim é o verdadeiro Evangelho. O terceiro item da primeira parte, uma agência legítima. O Senhor Jesus constituiu a igreja como única agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar essas boas novas de salvação. Por exemplo, uma pessoa vai sair de férias e procura uma agência, procura os melhores lugares, não é isso? Para passar os seus dias de férias, para curtir um pouco. A pessoa passa o ano todo trabalhando e pelo menos não sai uma vez ao ano para curtir. Ela procura o quê? Uma agência legítima, não uma agência clandestina. Uma agência legítima, uma agência que leve a pessoa a lugares bons. A mesma coisa é a evangelização. A igreja é uma agência legítima, onde nós transmitimos, onde a igreja, através do homem corporal, transmite paz, transmite alegria, através do Espírito Santo. Essa é a agência aqui na terra. A igreja é uma boa agência para levar as boas novas. Louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho é uma questão de vida ou morte. Por isso, a evangelização é uma prioridade. Por exemplo, veja lá as passagens de 1 Pedro, capítulo 2. A pregação de Filipe aos samaritanos e ao eunuco, Atos capítulo 8. A pregação de Pedro na casa de Cornélio, Atos capítulo 10. Veja como o Evangelho começou a se propagar através desses homens de Deus. Quando aqui no Brasil veio em 1909, louvado seja o Senhor, Daniel Berg e Gunnar-Wigge. Esses homens pregaram a palavra do Senhor. E olha que número nós estamos. Louvado seja o nome de Jesus. E para a confirmação do Evangelho aqui no Brasil, Jesus batiza a primeira crente com o Espírito Santo, Celina Albuquerque. Olha a confirmação do Evangelho aqui no Brasil, através desses homens de Deus, Daniel Berg e Gunnar-Wigge. As viagens missionárias do apóstolo Paulo, Atos capítulo 13 e diante. Veja que esses homens sempre evangelizavam e a igreja crescia em números. E a igreja crescia em instalações físicas, fazia uma igreja aqui, fazia uma igreja ali, pregava-se aqui, pregava-se ali, e a igreja ia crescendo. E o Espírito Santo ia operando. E o Espírito Santo ia batizando. Através do quê? Da evangelização. O papel do Espírito Santo é também importante, irmãos, na vida de um evangelizador. Não adianta eu querer ir pregar na carne. Não adianta eu querer pregar de qualquer maneira. Eu tenho que dar lugar ao Espírito Santo na minha vida, para que, ao abrir a minha boca, eu pregue a palavra através do Espírito Santo, para que haja conversão de almas. Louvado seja o nome de Jesus. E a palavra de Deus diz
Quem ganha almas, sábio é. Tem que saber evangelizar. Tem evangelização coletiva, tem evangelização pessoal e tem que saber evangelizar as pessoas, ainda mais nesse tempo em que nós estamos passando. As pessoas precisam de Deus, as pessoas estão em pânico, estão desesperadas com essa ou aquela doença e elas precisam ouvir coisas boas, notícias boas, boas novas de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda parte diz: a nossa teologia. Cada instituição tem a sua visão teológica, de forma a aplicar. É a segunda parte da nossa escola dominical. A nossa teologia, item 1, que é a nossa teologia. Cada instituição tem a sua visão teológica. É a forma de aplicar as doutrinas bíblicas. Nesse sentido, a nossa instituição, a Assembleia de Deus, possui uma forma bem distinta quanto à visão teológica. A Bíblia é o único livro de regra e fé. Respeitamos a visão teológica das diversas denominações. Todavia, isto não significa que estejamos de acordo com todas elas. Nós temos a nossa própria teologia. Por falar em teologia, eu já falei um dos meus matéria que eu falei sobre a bibliologia. Teologia, logia significa estudo. Teo significa no grego Deus. Teo, Deus. Em grego, logia, estudo de Deus. A nossa teologia, na Assembleia de Deus, nós temos a nossa teologia. Nós pregamos que Jesus salva, Jesus batiza, Jesus cura, leva, prepara e leva para o céu. Não somos o contrário a outros tipos de teologia, porque nós temos a nossa própria doutrina, nós temos o nosso próprio dogmas, mas não quer dizer que concordamos com certas coisas que apresentam e pregam por aí. Não é assim também. Não é tudo em que é uma coisa peculiar minha. O que é peculiar? Significa, é uma particularidade minha e da igreja. Não concordando, não quer dizer que concordamos com certas coisas que pregam por aí. Louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho que não é verdadeiro, o Evangelho que não é puro, como deve ser pregado. Nós temos a nossa própria teologia, nós temos a nossa regra de fé das Assembleias de Deus, que é a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Pois bem, por que Jesus morreu? A segunda item da segunda parte da lição. Por que Jesus morreu? Por quem ele morreu? Jesus teve um objetivo, por que ele morreu? Duas visões teológicas quanto à abrangência do sacrifício de Jesus. A primeira é a combinação que ensina. A primeira é a calvinista. Me desculpe, não é combinação. A primeira é a calvinista. E a segunda ensina a expiação feita por Jesus. Seria limitada a um número específico de pessoas, os salvos. A primeira é a calvinista. Ensina a expiação feita por Jesus limitada. Quer dizer, a teologia calvinista, ela diz que a salvação ela seria uma coisa limitada para determinadas pessoas, quando não está certo essa teologia calvinista, porque Jesus veio e morreu por todos os homens que queiram ser salvos. Essa é a primeira visão de uma teologia que não é muito verdadeira. É uma teologia, uma evangelização limitada, é para determinadas pessoas. Assim diz a teologia, a visão calvinista. Não somos nós. A segunda compreende que essa expiação é limitada, ou seja, o sacrifício por Jesus foi mais que suficiente para redimir todos os homens. A segunda, ela é ilimitada, quer dizer, não tem limite. A visão do calvinista, ela tem limite, é para determinadas pessoas, não é?
Mas a segunda, a expiação é limitada, o sacrifício de Jesus, ela não tem limite, ela é ilimitada, é para todos os homens, para quem quiser a salvação. Glória a Deus. Nós vamos aqui à última parte da nossa escola bíblica dominical, que fala a evangelização local e transcultural. A evangelização local, qual é? É a Jerusalém. E a transcultural é os confins da terra. A local é a igreja, é a Jerusalém. E a transcultural será os confins da terra, que são povos e nações. Evangelização, primeiro item da terceira parte, evangelização, tal qual 4 leprosos em Samaria que levaram as boas novas, as boas notícias aos moradores que estavam à beira da morte. De igual modo deve agir a igreja. Nós sabemos que as pessoas estão falecendo, fisicamente falando, espiritualmente falando, mas, louvado seja o nome do Senhor, os 4 leprosos de Samaria levaram as boas notícias aos moradores, que eles foram curados. Glória a Deus. E se nós somos curados, se nós somos salvos, devemos de levar boas novas para as pessoas que não têm esse conhecimento da salvação. Através de quê? Da evangelização. De igual modo, deve agir a Igreja de Cristo. Ela deve deixar seus interesses pessoais ao fim de alcançar aqueles que estão no vale da sombra da morte. A igreja não deve evangelizar para o seu próprio bel prazer. A igreja não deve evangelizar para o seu próprio interesse, e sim do interesse das pessoas que ainda não aceitaram a Jesus como seu Salvador. Pois bem, o primeiro item da terceira parte da lição, que foi a evangelização, as missões. O segundo item da terceira parte. Deus preparou o Evangelho para alcançar o mundo. Mas será que Ele preparou o mundo para compreender a mensagem do Evangelho? Deus preparou o Evangelho para alcançar o mundo. Preparou a cruz do Calvário, preparou Jesus, que a Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Mas será que Ele preparou o mundo para compreender a mensagem do Evangelho? Eu digo que sim. Deus deixou em cada cultura traços que apontam para uma compreensão do Evangelho. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos uma cultura, como se pregar o Evangelho. Lá na África, tem uma outra cultura, para o povo entender e compreender a palavra de Deus. Se eu for em outro país, eu não posso me escandalizar com a cultura do Evangelho, como é pregado lá. Porque aqui no Brasil, por exemplo, só para vocês entenderem, nós costumamos, assembleanos, usar paletó e gravata. Mas se eu for para um outro lugar, eu não sou obrigado a usar paletó e gravata, porque a cultura deles é diferente da nossa. E eu não vou ignorar a cultura dos povos e das nações de outros países, porque Deus deixou o mundo preparado para que cada país tenha a sua própria cultura, os seus próprios costumes, como se pregar o Evangelho. Amém? Eu sei que vocês estão entendendo a palavra do Senhor. Eu sei sim, porque vocês é o povo de Deus, e o povo de Deus é o povo mais feliz da terra, inteligente também. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quem não tem sabedoria, peça a Deus, e Deus vai lhe conceder a sabedoria para entender. O terceiro, o desafio de hoje. As redes sociais propiciaram o surgimento de milhares de evangelistas virtuais, os quais usam a internet para levar o conceito do Evangelho a milhões de pessoas. Por outro lado, é bom. Por outro lado, é uma escassez. Por um lado, é bom. Mas, por outro lado, é uma escassez de material humano. A era pós-modernidade
Muitos cristãos trocaram as mais nobres ideias pelo evangelho materialista, onde ter é mais importante do que ser. Então as pessoas, a internet é boa, ela é. Ainda mais nesse tempo que estamos vendo muitas pessoas, nós estamos vendo em casa. Em casa as pessoas estão em casa devido a essa pandemia aí. Isso é bom, é. As pessoas se estiverem ouvindo e vendo coisas boas, amém. Se você liga uma TV, fala disso, fala daquilo, todo dia a mesma coisa. Mas se você ouve a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela jamais será enjoada por alguém. Por mim, não é enjoada. Porque a palavra de Deus, ela se torna nova a cada dia. Hoje eu prego nesse sentido. Agora tem um outro irmão já pregando a evangelização, o evangelho em outro sentido, e assim vocês vão entendendo a palavra de Deus. E a internet, como eu falei, é bom, mas em parte deixa a desejar. Em vez da gente ir às ruas, entregar um panfleto, conversar pessoalmente com a pessoa, a gente não fazia isso antes. Não é bom a gente conversar com a pessoa, falar que Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, entregar um panfleto à pessoa com aquela mensagem bonita e linda e a pessoa entender e perguntar a ela se ela quer aceitar Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Muitos estão ficando mais na internet sem ir à própria igreja e compartilhar com os irmãos aquele culto coletivo, onde a gente se alegra, onde a gente busca o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos e meus amados irmãos, que Deus assim vos abençoe. Eu não sei se foi bem o que vocês esperavam hoje, pela primeira vez, eu lecionando aqui a escola bíblica dominical no dia de hoje. Que o Senhor vos abençoe. Fique em paz em nome do Senhor Jesus. E vamos evangelizar o nosso vizinho, a nossa vizinhança, os nossos amigos, aquelas pessoas que estão enfermas, os hospitais, os presídios. Evangelização começa em Jerusalém e vai até os confins da terra, aos povos, línguas e nações. Que o Senhor vos abençoe e fique em paz em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, eu te agradeço mais uma vez por estar aqui fazendo este vídeo. Eu sei que muitas pessoas agora estão me ouvindo, estão orando comigo. Abre, Senhor, a cada dia as nossas mentes para entender a Tua palavra. Dai-nos sabedoria, dai-nos forças, coragem para evangelizar as pessoas que ainda não ouviu a Sua palavra. Em Teu nome eu te agradeço. Amém. Graças a Deus. E se você gostou, dá um link aí no YouTube, se inscreva no meu canal, Desperta Cristãos. Louvado seja o nome de Jesus.